Nós vamos falar aqui no NT Sul sobre a safra do pinhão, aqui no Rio Grande do Sul, ela que começou inicialmente agora no dia 1º de abril, prossegue, nós estamos aí no mês de julho, e essa safra ela vai até ali meados de setembro, prosseguindo aí durante todo o inverno aqui no Rio Grande do Sul, o pinhão que é referência aqui na nossa região sul, Paraná, Santa Catarina, também no Rio Grande do Sul. E para isso, para a gente falar então sobre essa produção estimada em 860 toneladas aqui para o Rio Grande do Sul, vou conversar com Antônio Borba, extensionista da Emater e coordenador de civicultura. Antônio, bem-vindo ao NT Sul, obrigado por nos atender. Fala um pouco sobre a colheita, a produção de pinhão aqui no Rio Grande do Sul e a situação de momento nesse ano de 2025 dessa cultura do pinhão, do desenvolvimento da araucária aqui em nosso estado. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando para o público sobre a safra de pinhão de 2025, né? Nós temos, neste ano de 2025, uma produção estimada em 860 toneladas. Estas estimativas elas são feitas com levantamentos feitos nos principais municípios produtores de pinhão das principais regiões produtoras aqui do estado. A Serra Gaúcha, Hortênsias e Campos de Cima da Serra, a região do Planalto, na região de Passo Fundo e nas regiões Centro-Serra e Serra do Botucaraí. Nessas regiões, a soma da produção estimada, a gente está chegando a um valor de 860 toneladas de pinhão produzidos aqui no Rio Grande do Sul. Comparativamente à safra do ano anterior, ela está levemente superior, né? Porém, ainda assim menor do que a média histórica, digamos assim, da produção de pinhão aqui do Rio Grande do Sul. A safra cheia, né? Então, apesar de ter se recuperado em relação a 2024, ela ainda não é uma safra cheia quanto é que a gente espera na produção de pinhão aqui do Rio Grande do Sul. A araucária, ela poliniza pelo vento, né? Então, nos últimos anos, com as primaveras muito chuvosas, a gente observa uma diminuição na polinização e, por isso, as pinhas não têm pinhões desenvolvidos, não têm pinhões fecundados, né? Pinhas fecundadas e que produzem pinhões. Por isso, essa diminuição que a gente tem observado. A parte de condição climática que influenciou, a parte de primaveras muito chuvosas e também o que a gente chama de alternância de produção, que é um fenômeno natural nas frutíferas, principalmente, e também na araucária, que ela tem anos de maior produção e outros anos com a produção diminuída. E esse fator a gente também chama atenção como possível influenciador dessa diminuição, a alternância de produção do pinhão nesses 2 últimos anos. O preço também está em queda, né? No início da colheita, o quilo era em torno de R$17 e hoje já se encontra em R$14. Isso também, de certa forma, desmotiva um pouco do produtor de pinhão? Na verdade, a cadeia produtiva do pinhão, ela é uma cadeia de base extrativista. Ela não tem uma estruturação maior. É muito uma população extrativista que tem acesso às áreas naturais, de ocorrência natural da araucária angustifolia, que é o pinheiro brasileiro que produz o pinhão, e então essas populações elas vão lá, fazem a coleta do pinhão e aí fazem a meação com o proprietário rural, ficam com metade da produção, a outra metade fica para o produtor, e aí ela é vendida ou diretamente nas margens das estradas, ou diretamente ao consumidor, e outra parte vai para os mercados, né, para a Ceasa e para os mercados. E nesses mercados aí a gente está observando uma variação de preço entre 12 a 14 reais o quilo do pinhão,
e nesse momento, esse valor diminuído se dá pela oferta e porque a safra está se desenvolvendo de forma normal, como era esperado, né, com maiores coletas e entrega desse pinhão no mercado nos meses de maio e junho. Então, agora, a partir de julho, a gente tem uma expectativa de ver qual é que vai ser a variação no preço, né? Porque agora, nesse momento, a maior oferta de pinhão no mercado gerou com que esse preço diminuísse. Esses dias eu estava olhando as redes sociais ali no Instagram, seu Antônio, e vi um relato de uma pessoa, não sei lhe dizer exatamente a função dessa pessoa, mas ela falou que a araucária, ela ganhou um grande inimigo nos últimos anos, que é o javali, uma espécie invasora aqui no Rio Grande do Sul e que aprecia muito o pinhão. E impede um pouco do desenvolvimento dessa árvore aqui no Rio Grande do Sul. Esse relato que eu compartilho aqui junto com a nossa audiência, ele faz sentido, comentando essa relação entre a araucária e o javali pela apreciação desse animal com o pinhão? Eu não tenho informações mais diretas aí sobre o que relata o interlocutor, de que haveria essa influência do javali sobre as matas de pinhais. Mas não é de se surpreender, já que o javali é uma espécie exótica invasora e que tem causado muitos danos à agropecuária como um todo. E talvez também nas áreas de florestas naturais, né, nos remanescentes naturais de floresta de pinheiro brasileiro, ela possa estar também causando danos à regeneração de araucária. Ok, tá certo, seu Antônio. Acho que é importante a gente também ampliar, né, e levar o conhecimento às pessoas sobre essa questão. Primeiramente, a gente abordando sobre a importância de manter a araucária aqui no Rio Grande do Sul. É uma espécie ameaçada de extinção. A gente também comentando a situação do javali. O relato dessa pessoa, talvez ela tenha um contato direto com esse tipo de animal, propriamente com a araucária, o pinhão brasileiro. Mas para a gente finalizar, sobre a região sul, aqui como um todo, obviamente a gente está falando do Rio Grande do Sul, mas a região sul como um todo, ali Santa Catarina, onde tem uma região serrana bastante significativa, a grande produção de pinhão está aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, né? Na verdade, as principais regiões produtoras de pinhão estão nos remanescentes, onde se encontram os remanescentes maiores dessa floresta de araucária, né? Então, estão principalmente concentrados no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São essas as principais regiões produtoras de pinhão aqui no sul do Brasil, né? No Brasil como um todo, porque a mata de araucária ela se localiza principalmente aqui nos 3 estados do sul do Brasil. Seu Antônio, obrigado por nos atender. Sucesso junto à Emater, no trabalho, nessa coordenação da civicultura aqui do estado do Rio Grande do Sul, a gente tratando especialmente sobre o pinhão, sobre a araucária, tão importantes, essa dupla tão importante aqui para o nosso estado nessa produção, a gente esclarecendo um pouco sobre essa safra. Mais uma vez agradeço a presença do senhor. Perfeito, muito obrigado pela oportunidade aí de falar para os teus espectadores e a gente permanece à disposição para mais informações assim que vocês entrarem em contato conosco. Lena, conversamos então com o extensionista Antônio Borba, extensionista da Emater, coordenador de civicultura. A gente comentando então sobre a questão da safra do pinhão, a safra que começou em abril, o prosseguimento aí durante a estação do outono, também o inverno, e a gente falando um pouco mais sobre o pinhão brasileiro e a safra aqui no estado do Rio Grande do Sul, uma produção estimada de 860 toneladas.